Fala pessoal, eu sou Alexandre Apendino, vice-presidente da TOTS e esse é o Liderança Sem Filtro. Hoje a Renata Tolentino não pôde estar com a gente e eu tô com a Gabi aqui, que é uma honra ter você comigo. Gabi, obrigado por estar aqui no podcast. Prazer é todo meu. Obrigada, Pendindo. Obrigada, pessoal. Muito bom estar aqui nesse quadro do Antes Tech do que Nunca, que traz aí os grandes empresários de tecnologia do Brasil e a gente aprende um pouco com essas trajetórias. E o nosso convidado de hoje é o CFO, diretor financeiro, diretor de tecnologia de uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Então, pessoal, vamos dar as boas-vindas ao Sérgio Duó. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer enorme, Sérgio. Sérgio, obrigado. Prazer ter você com a gente. Além dos jogos do Palmeiras, te ver aqui. Sim, eu que agradeço o convite, estou muito honrado de ser convidado. Estou à disposição aí para esse bate-papo. Vamos lá, vamos já direto pro bate-papo. Como começou a sua carreira? Conta pra gente, isso é uma curiosidade de todo mundo, saber como você chegou num cargo tão alto. Conta pra gente. Vamos lá, uma história bem interessante. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? 13? Quando era permitido, né? Numa multinacional alemã. Então eu comecei como office boy, né? Eu fiquei nessa empresa por mais de 20 anos. E nessa empresa eu tive toda a passagem de finanças, de TI. Então eu me encontrei nessa empresa, uma empresa alemã. Tive a oportunidade de ser expatriado pela essa empresa, fiquei 2 anos nos Estados Unidos, onde eu me formei, me formei em ciências contábeis, eu era responsável da parte de crédito, né? E a parte de TI entrou na minha vida nessa empresa, né? Porque a partir dessa empresa eu comecei a ser key users de um sistema do TOTS, inclusive, que foi adquirido, né? Era o Olha a coincidência. MS 2.0, 06, não me recordo. E foi aí que eu me identifiquei, né? E as circunstâncias aí da vida me colocou também como responsável da área de TI. Então eu saí dessa empresa como CFO, eu fui para uma empresa americana, né? Uma líder de tintas, fiquei lá por mais 10 anos e agora estou aqui na Lorenzetti, CFO, diretor de TI. História linda. Você começou então como office boy. Comecei como office com boy. 13 anos, saiu como CFO. Saí como CFO. Eu fui o primeiro diretor, né, que eles falam fora da Alemanha brasileiro. Então, assim, foi um feito muito legal. Eu tinha, na época, 28 anos, estatutário, né? Que orgulho. Muito orgulho, muito Impressionante. orgulho. E logo em seguida, fui ser o responsável pela América Latina inteira de uma outra empresa, né, do México ao Brasil. E aí, CFO também. CFO também, e com a área de TI integrada. Também. E agora está nessa gigante que é a Lorenzetti como CFO e com a TI também. Também, e muito feliz. É a primeira empresa brasileira que eu trabalho, né? As outras foram multinacionais. Mas, assim, a dinâmica está sendo muito, muito prazerosa, né? Porque você pode trazer algumas coisas interessantes de uma multinacional numa empresa brasileira. E a empresa brasileira tem uma característica, né? Muito interessante, que eu estou adorando de estar nesse meio. E como é essa junção de estar com a tecnologia e as finanças ao mesmo tempo, né? Assim, você veio das finanças, de Sim. repente incorporou, mas já faz um tempo que está nessa dobradinha. Sim. Olha, é assim, hoje a tecnologia tem um papel estratégico grande nas empresas. Mas algumas empresas ainda, a tecnologia se reporta a finanças, né? E eu acho essa dobradinha muito interessante, porque eu acho que a pessoa, hoje um CFO, eu acho que ele tem que ter um conhecimento de tecnologia, e eu acho que o TI tem que estar voltado ao negócio também. Eu acho essa dobradinha muito interessante. E como começou e como está hoje, é uma coisa bem complexa, né? Eu acho que a parte financeira, ela é importante para te dar aquela visualização do futuro, de orçamento, uma coisa mais controlada, enquanto a parte de tecnologia é aquela parte mais criativa, né? Aquela parte que você tem que testar, errar, mas as duas têm um único propósito: gerar valor para a companhia, né? E facilitar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o final, na minha opinião, da parte de finanças de uma empresa e a parte de tecnologia. Olha, e vou sair do script aqui, Pode não sair. permitem. Eu queria falar um pouquinho da Lorenzetti. Poxa. Tem muita gente que toma banho quente em casa por causa da Sim. Lorenzetti, né? Então, Exato. é real que só no Brasil existe chuveiro elétrico? Ou isso é uma lenda que existe por aí? Não é uma lenda. O chuveiro elétrico é uma invenção, inclusive o chuveiro elétrico automático é uma invenção de um dos herdeiros da Lorenzetti que
que criou o chuveiro elétrico automático, né? Uma invenção brasileira. Invenção brasileira, né? E assim, por causa da matriz energética do Brasil, então o chuveiro elétrico é como se fosse uma jabuticaba. Eu lembro até hoje, quando eu fui ser contratado pela Lorenzetti, o CEO atual, ele me abordou e falou assim, olha, o chuveiro elétrico é uma jabuticaba. E eu fiquei pensando aquilo, falei, bom, se é uma jabuticaba, só tem no Brasil, né? Então, e assim, lógico que o chuveiro elétrico tem em outras regiões, mas em grande escala, realmente é só no Brasil. E é uma coisa muito interessante que, quando vem o nome Lorenzetti, todo mundo já se remete a chuveiro, ao chuveiro da avó, né? Ao chuveiro, né, do avô, do tio, da tia. Quem não tem um chuveiro Lorenzetti hoje, né? E o mais engraçado dessa história da Lorenzetti, desses 102 anos que ela está completando hoje, é que ela cresceu também em outras unidades de negócio, né? Como purificador de água, aquecedor a gás, metais, bombas, louças sanitárias, metais. Então, assim, ela está se pulverizando nos negócios, mas ainda continuando com o seu crescimento aí sustentável. Eu estou adorando trabalhar na Lorenzetti, a primeira empresa brasileira mesmo que eu trabalho, genuinamente, né? Está sendo uma satisfação. Não, e não só uma empresa brasileira, como parte dessa memória emocional, né, de todo mundo. É uma marca muito querida, né? Eu imagino a satisfação que é migrar para isso e poder fazer parte. A Lorenzetti ela ganhou um prêmio há 2 semanas atrás, o prêmio Top of Mind, a marca mais lembrada no Sudeste de toda a categoria de material de construção. Então, eu acho isso muito legal, é uma marca muito bem lembrada. E remete à qualidade. Já tomou Sim. banho de chuveiro Lorenzetti? Claro, Quem claro. nunca, né? Quem nunca? Você já Nunca. Fendinho, você Eu já, pensa? óbvio, da minha casa da praia, lá tem chuveiro Lorenzetti. verdade? Aqui em São Paulo aí tem gás, né? Você não pode seguir a regra do condomínio, mas cara, não tem como. Eu acho que isso está na casa de todas as famílias. Acho que vai para todo quanto é ponto. E é qualidade, esse é o ponto. É engraçado. E virou referência de marca, né? Chuveiro elétrico não é a pessoa não é Lorenzetti, É né? Lorenzetti. Deu isso aí. problema na resistência do Lorenzetti. Esse é bacana. O único problema é de você falar que trabalha na Lorenzetti, todo mundo, você pode conseguir um exato, chuveiro, você pode chuveiro. conseguir isso, pode Tem conseguir desconto? aquilo, tem desconto, pô, preciso disso, mas, poxa, é muito gratificante, viu? Gabi, vou E deixar você voltar para as perguntas aqui. Não, eu acho que tem a ver, né? Porque, na verdade, assim, eu imagino que esse senso dessa afetividade, dessa construção de marca mesmo, deve acabar criando uma cultura onde ajuda o processo de liderança a fazer essa conversão desse propósito, como a gente estava falando agora há pouco, em outro episódio, Uhum. em que você consegue gerir esse time Sim. para que essas integrações, como por exemplo no seu caso das finanças, da Aham. tecnologia, possam fazer sentido, porque todo mundo amarrado num bem maior ali, né? Num propósito mesmo. Exato, e ajuda bastante, porque assim, as pessoas que trabalham na Lorenzetti hoje, tem pessoas que estão migrando agora, tem pessoas de longo tempo de casa, mas assim, as pessoas se sentem felizes trabalhar lá. Então, quando a gente tem projetos desafiadores, projetos longos, o pessoal, sabe, agarra aquilo como se fosse a última coisa que tem que fazer. Então, assim, a liderança se torna mais tranquila nesse ponto. É óbvio que numa liderança de finanças, de TI, tem algumas diferenças. Tudo envolve pessoas, então é óbvio que você tem que dar autonomia, você tem que saber ouvir, ter uma liderança inspiradora, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, numa liderança financeira, você tem que ser um pouco mais estruturado, né? São decisões mais estratégicas, orçamentárias. E na parte de TI, o meu time de TI é uma liderança um pouco sem hierarquia, vai. É um pessoal que cria mais, um pessoal que testa, erra, mas como eu disse no começo, tudo para um bem comum, né? Ajudar as pessoas a ter ferramentas melhores, a ter produtividade melhor e ter velocidade também com os dados. Eu acho isso muito importante. Interessante isso. Quantas pessoas tem no seu time? Você pode abrir? Chega. Sim, eu acho que chega quase diretos e indiretos a quase 90 A pessoas. Lorenzetti ela é muito enxuta É. como empresa. A Lorenzetti, a gente não necessariamente faz podcast com clientes TOTS, mas a Aham. Lorenzetti é cliente TOTS. Aham. E eu, desde o começo, quando a gente teve com eles num projeto de implantação do RP, é impressionante como a empresa é enxuta, como ela opera com os processos muito bem feitos. A gente deveria valorizar mais as empresas nacionais nesse sentido, além da marca, além da qualidade.
a capacidade operacional. E você se impressionou vindo de empresas alemãs, né, empresas globais, quando você chegou numa empresa brasileira, que a gente tem muito orgulho do Brasil aqui, você sabe disso, né? Eu sou um fanático pelo Brasil nesse sentido, mas você, na hora que chegou lá e falou, olha quanta coisa boa que é feita aqui, até melhor que as empresas globais. A Lorenzetti é um caso desse? Sem dúvida nenhuma. Assim, quando eu cheguei lá, me impressionei com o nível de automação que tinha lá, o nível de informação que tinha. É óbvio que tinha muita coisa para a gente poder melhorar, né? É o que a gente fez desse projeto agora, que foi um projeto bem desafiador. E assim, eu acho que a Lorenzetti, nesse ponto hoje, ela está num caminho sem volta. Ela tem muita tecnologia embarcada, ela tem muita inovação. A gente está investindo pesado a partir do ano que vem em inteligência artificial, junto aí com nossos parceiros, que é a TOTS também, né? Eu acho assim que tem muita coisa que vai nos ajudar a crescer mais, ser mais produtivo, porque hoje o mundo está um pouco diferente, aprendi, não sei se você tem essa percepção. Eu contei do meu caso, eu comecei com 13 anos, mas as pessoas hoje demoram um pouco para entrar no mercado de trabalho. Então eu acho que daqui a um tempo a tecnologia vai ser importante até para substituir essa escassez de mão de obra que você tem por esse período, até a pessoa se formar, entrar no mercado de trabalho. Eu acho isso muito importante. Então a Lorenzetti já está vendo isso, né? E respondendo a sua pergunta, eu fiquei muito impressionado, sim. E a gente tem um caminho grande aí para poder continuar, que é um caminho sem volta, né? Olha só, né? Um orgulho brasileiro, tanto no produto, como no processo, como internamente na gestão. 102 anos, né? 102 Então, É muita coisa. é muita coisa, Muita né, Gabi? história. Muita história, assim, e o pessoal se orgulha disso, né? Logicamente que tem pessoas que estão fazendo a transição, faz parte, que trabalha há muito tempo, mas as pessoas que estão entrando agora estão vindo com essa garra sabe, de pertencimento. Poxa, eu trabalho na Lorenzetti, que orgulho, né? Então, assim, é uma empresa que faz bem. E você trouxe essa história da mão de obra, né? Da demora para entrada no mercado e tudo mais. Como é que você olha assim para esse processo dessa formação, desse desenvolvimento das pessoas ali dentro, pensando na sua trajetória, que começou tão cedo, né? E que cresceu, foi ali estruturando uma carreira dentro de uma estrutura corporativa, e pensando nas mil outras possibilidades. Por onde é melhor hoje? Qual que é a dica, a recomendação para as pessoas se formarem e criarem e pensarem os seus caminhos de desenvolvimento profissional? Olha, eu acho que hoje é fundamental. Eu não vou falar do meu caso, porque eu acho que a pessoa tem que estar interessada. Eu acho que ela tem que estar antenada de tudo que está acontecendo. Hoje eu acho que ser um profissional, não conhecer um mínimo de inteligência artificial, de automação, de processos, eu acho que fica um pouco complicado. Então, assim, cada vez mais o jovem, eu até converso com alguns pares meus, eu acho que o jovem ele tem que ver o processo de uma companhia como um todo. Não, eu vou trabalhar num departamento e vou fazer aquilo. Não, eu acho que ele tem que ver como que funciona, né, o ecossistema da empresa, onde eu vou me inserir, onde que eu posso contribuir mais, porque cada um tem uma fortaleza, né, em cada departamento. Então eu às vezes contrato pessoas que falam, não, eu quero trabalhar aqui, mas às vezes o forte da pessoa é outra coisa. Então acho que ela tem que se inserir para poder entender onde ela vai ser colocada. E eu vejo, eu vejo até com um pouco de preocupação essa escassez de mão de obra, porque a Lorenzetti está em São Paulo, bem localizada, e às vezes para alguma parte até de estrutura nossa, a gente sente dificuldade de achar alguma pessoa, né? Porque, pô, a pessoa hoje está trabalhando com uma outra coisa, não quer ter esse compromisso com a empresa, quer trabalhar mais home office do que na empresa. Não quer ter horário, Não quer ter horário. Então a gente tem que entender esse movimento, que é um movimento que veio para ficar também, né? Eu acho que as empresas que não se adaptar vai ter problemas. Então eu acho que a gente tem que achar um meio termo para tudo. Essa é a minha opinião para esse ponto de mão de obra. E nesse quanto tempo de Lorenzetti? Vou fazer 4 anos. 4 anos, né? Eu tava aqui há um tempo. 4 anos agora, esse ano. O ano que vem. Voou, hein? Não, esse ano. Voou. Não, ano que vem, desculpa, até eu tô perdido. Voou. Não, foi tanto, o projeto de RP foi tão intenso, Foi um projeto muito tão intenso, desafiador, né? Um foi projeto muito numa empresa... Porque fazer um projeto de RP numa empresa que não é estruturada é uma coisa.
Uma coisa é você fazer um projeto de RP numa empresa que é muito estruturada. Eu Uhum. trabalho com RP há 25 anos. Uhum. Foi um dos projetos mais interessantes, um dos melhores projetos que eu já vi Sim. pela excelência operacional e a excelência de processos da Lorenzetti, e o Uhum. time é muito bom. Uhum. Então, quando o time é muito bom, ele eleva muito a barra. Quando você entra numa empresa fazer um projeto de RP que ela está desestruturada, onde os sistemas não estão todos dentro do RP, ele é mais fácil porque você gera muita mudança. Então, gerar mudança e agregar valor foi um desafio muito grande lá. De novo, né, agradeço muito pela parceria, por estar junto com a gente nesse processo. Quais são os próximos passos? Você falou um pouco de IA, mas o que você está enxergando para a área de tecnologia, ou até para a área financeira, né, que é uma área que as pessoas acham que não muda muito. O que você está enxergando como os desafios? Abrir capital na Bolsa, não é abrir capital na Bolsa, não, é mais 102 anos de Lorenzetti. O que você está enxergando para isso, Olha, Sérgio? eu acho que a área de finanças, ela entrando aí na veia de tecnologia, ela vai ter uma transformação muito grande. Porque hoje, com a IA, com a automação de processos, hoje essa lacuna de que você tem que fazer processos repetitivos vai acabar. Então você vai ter que ter pessoas com análises, com um pouco aquele senso crítico, de poder olhar um pouco mais a estratégia, de olhar o negócio como um todo, ser um advisor, como deveria ser, porque eu acho que a tecnologia ela casou muito, principalmente com a área financeira. Essa é uma opinião que eu tenho, porque eu estou vivendo isso, né? Então, aquelas tarefas repetitivas que tinha, a gente já está eliminando, e nem por isso eu estou eliminando pessoas, elas estão fazendo trabalhos mais nobres, com mais detalhes, sabe? Tendo mais insights, com mais dashboards. Então, a tomada de decisão, além de ser mais rápida, ela é mais assertiva. Então, eu vejo, assim, num futuro próximo, uma área financeira. Eu acho que a financeira é um commodity, eu falo, toda empresa é mais ou menos igual. Uma área muito estratégica para tudo, do CEO, vai ser, eu acho que ela vê como um todo, a parte comercial, a parte produtiva, olhar para o futuro, ajudar a empresa a crescer. E assim, esse ponto de abrir capital ainda não está na agenda da Lorenzetti, né? Faz parte. Faz parte, porque a Lorenzetti, ela se estrutura agora, tem uma governança muito boa. Melhor que muita empresa de capital aberto. Muito boa, tem um conselho ativo, né? Então, assim, os acionistas são ativos, entendem do negócio, né? São participativos e isso nos obriga a subir a barra, né? Então, assim, eu me sinto muito confortável e eu acho que o desafio é você sempre se atualizar e estar no mercado com as melhores ferramentas. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque, afinal, por trás das ferramentas sempre vai ter as pessoas, os clientes, os fornecedores, é o time, né? Então, esse é o final do escopo que eu acho. Atender melhor e você ter geração de valor. Esse é o grande ponto. E essas atividades repetitivas, né? Tudo robotização, inteligência artificial repetindo, e aí você tem inteligência humana para agregar valor na inteligência artificial. Eu acho que essa é a combinação perfeita. Eu até vi uma reportagem, eu não sei de que empresa americana, que o pessoal falou, não desfaçam das pessoas que entraram agora, que têm pouca experiência. Porque essas pessoas que vão conduzir com a inteligência artificial, que vão ter mais facilidade para poder ter a perenidade que a empresa precisa, né? Então, uma coisa que eu peguei para mim, porque a gente fala, pô, essa pessoa é nova, pô, faz esse processo repetitivo, será que precisa dela? Não, é essa pessoa que vai conduzir para a perenidade, que ela vai aprender, né, e com menos vícios. Eu acho isso muito interessante. É uma dica que eu fiquei comigo, que eu fiquei pensando, Pendino. Eu falei, eu não tinha pensado nisso, porque, querendo ou não, as pessoas que já estão lá já têm um certo vício, eu sei como funciona, mas uma pessoa nova que chegou agora, que faz um processo repetitivo e começa a aprender com a IA o que ela pode fazer, ela pode ser muito mais útil no futuro. É um ponto a se pensar. É um pensamento mais de longo prazo mesmo, exatamente, né? Exatamente. É diferente, né, esse pensamento. Eu não tinha pensado, porque tem um ponto, porque elas não vão contra o que a IA vai fazer, elas vão adotar a IA nativamente, diferente de quem já vai aí olhar a IA como alguém que vai tirar o trabalho dela. Ela não, a IA faz tão parte do dia a dia que essa pessoa vai aceitar melhor e ela vai entender que ela vai ter uma função mais nobre com o uso da inteligência artificial. Exatamente isso aí. Então eu fiquei com isso na minha cabeça
Então, eu estou pensando muito nisso. Quando, né, tiver que fazer algumas escolhas, né, eu vou dar preferência para essas pessoas, porque a perenidade da companhia depende disso, né? Um ótimo Até insight. por uma questão geracional mesmo, né? É, Porque senão, como que faz, né? Daqui a anos, se a gente exato, começar a assumir com esses cargos de entrada todos, né? Tem bastante exatamente, estudo exatamente. nessa linha. É um ótimo insight mesmo. E eu Aham. não tinha pensado nisso, porque a gente sabe que esses cargos de entrada são os cargos que vão desaparecer. Sim, Mas você não vai ter essa geração fazendo a mudança que você precisa também. uhum, O mercado se adapta, óbvio que o mundo se adapta. Essas tendências de que vai acabar, ou essas tendências, essa geração não gosta de trabalhar, isso sempre aconteceu, sempre sim. vai acontecer. Mas é um ponto bem bacana. E eu ia fazer uma pergunta para você, sem filtro nenhum, Tá. né? Dessa carreira sua, o que foi mais difícil que você teve? Que momento que você, sem ego, sem se apegar a nada, qual que foi o momento que foi mais complicado que você teve durante esses alguns anos, eu não vou falar aqui de carreira, né? 20 aqui, 10 ali, Sim. 4 ali, que você teve, que foi mais difícil que leva como aprendizado, ó, já falhei nesse processo, falhei nesse projeto, falei aqui. Olha, Pendino, quando eu assumi para ser CFO da América Latina, eu, no primeiro momento, por falar espanhol, inglês, falei, para mim não vai ser problema, né? Tratar com os outros países, mas o problema da cultura foi um complicômetro muito grande, né? Porque cada país tem uma cultura, né? E aí, pô, você é brasileiro, pô, brasileiro aqui no México, ou na Argentina, ou no Chile, e tem uma rivalidade entre chileno e argentino, que aí depois você vai descobrir. Então, para mim foi complicado, porque no começo eu achava que seria fácil, né? Conduzir do jeito que é o brasileiro, e não é. Cada país tem uma cultura, e você tem que respeitar muito cada cultura de cada país, as suas diferenças, né? Então, assim, eu no começo achei que ia ser fácil, e foi aí que nossa, eu vou ter que trabalhar mais essa questão de cultura, né? Porque, não, no Brasil faz assim, vai ter que fazer assim aqui. Não, não é. Então, isso foi e me enriqueceu muito, porque você conhecendo a diferença de cada pessoa, a cultura, as suas personalidades, você fica uma pessoa muito mais resiliente para qualquer desafio, né? Porque não é fácil você cuidar de 10 países, né? Tudo o mesmo sistema, mas não é. O sistema pode ser o mesmo, mas cada um tem uma característica. Então, para mim, eu acho que foi esse o grande desafio. E o outro grande desafio foi quando eu assumi também a função de CFO, né? Em uma grande empresa, né? Assim, por mais que você tenha experiência, né? Lidar com várias pessoas, com vários interesses, você tem que falar não para algumas coisas, não é fácil, né? Então, assim, e você também se relacionar, o relacionamento entre os pares, entre os stakeholders é muito importante. Então, foi muito bom. Então, o aprendizado é você se adaptar a cada situação, né? Eu falo dos países porque é onde eu mais sofri. E eu saí muito forte dessas situações. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais resiliente com essas situações aí. Uma grande escola, né? E a Sem dúvida. gente aqui está fazendo no podcast uma espécie de biblioteca, de uma lista de rituais, hábitos, Tá, enfim, algo. Não precisa ser um livro tá necessariamente, bom, pode ser também, pode ser um podcast, pode ser uma ação, um ritual, um tá. hábito que você tenha, que ajuda você a sair do piloto automático, olhar para as coisas, para os problemas do dia a dia com um pouco mais de distanciamento e tomar melhores decisões. O que você tem para compartilhar aqui com a nossa audiência? Olha, vamos lá. Eu gosto de duas coisas. Eu gosto de ler bastante, que eu vou falar dos livros, mas eu tenho uma paixão que é assistir futebol. Então, assim, eu me extravaso muito quando eu estou no estádio, principalmente para ver nossa palestra, né? Aprendido. Eu gosto muito, eu tenho uma cadeira no Allianz Parque, eu gosto de estar lá, de assistir o jogo. Eu gosto de ser. Eu acho que eu fui um jogador de futebol frustrado, acho que não deu certo. E assim, eu gosto muito de assistir qualquer jogo. Então eu gosto de estar, né? Me tira daquele ambiente corporativo, me traz as minhas raízes de onde eu cresci, onde meus pais me levavam, onde eu frequentava, né? Então isso me faz muito bem. E eu gosto de ler bastante. Eu sou uma pessoa que, apesar de ser formado em exatas, estudei MBA aí, até fora do país, mas
Eu gosto muito de história, principalmente história do Brasil. Então, ultimamente eu li todo aquele capítulo, aquela série do Laurentino Gomes, Muito legal. 1808, muito bom, 1822, Muito. Você 1889. entende tudo como é o Brasil hoje. Exatamente. E uma coisa interessante que eu fiz foi viajar para Portugal para conhecer os lugares da onde a família imperial portuguesa saiu para vir para o Brasil. Então eu fui no castelo, no Palácio de Queluz, onde é o quarto do Dom Pedro, onde ele nasceu, onde ele morreu. Então eu gosto muito de história. Eu tô lendo um livro agora sobre a escravidão, um livro de mais ou menos umas 1000 páginas, bem grosso, que conta toda a história desde quando o Brasil foi descoberto até os dias de hoje. E gosto também, além do futebol e de ler, de fazer aquela caminhada na praia, ouvir aquele som das ondas, né? Eu frequento muito o litoral norte de São Paulo, então para mim é um refúgio. Que bom, Então, que bacana. esses são meus descarregos, como a gente pode falar. Interessante, muito, muito legal isso. E numa linha de código, não precisa ser um código, o que você deixaria como frase final para quem está escutando, vendo a gente? Olha, como código, como uma DRE ou como um balanço patrimonial, eu acho que por trás de tudo isso aí tem pessoas, né? Então eu acho isso o mais importante. Tem um ser humano ali que eu acho que a gente tem que estar ali para servi-los melhor, ou para atendê-los melhor, ou para deixar a vida deles mais fácil. Eu acho que no fundo de tudo, de ferramentas, de tecnologia, é a facilidade, né? Então eu acho que ter esse olhar por ser humano que eu acho que está faltando um pouquinho para todo mundo, né? Que hoje a vida corrida, né? Esse olhar é muito importante. Acho que é isso. Muito bom, né? Daria para ficar aqui mais um tempão ouvindo, muito inspiradora toda a sua trajetória, tudo que você trouxe. Obrigado. E a gente chegou no tempo, no limite aí, infelizmente. Muito obrigada, viu? Uma honra receber você por aqui. Sérgio, obrigado, nota 10, obrigado por ter vindo aqui, contado sua história, aberto o coração pra gente, obrigado mesmo. Eu que agradeço, a Pendino, Gabi, uma conversa bem gostosa e estou sempre à disposição. E vamos lá com palestra, né? Obrigado. E você que ficou até aqui, não deixa de seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e compartilhar esse episódio com os amigos, com todo mundo por aí. E se você quiser assistir os anteriores, estão todos os episódios em podcast.tots.com. Muito obrigada a todo mundo, muito obrigada, Pendino. Foi um prazer estar aqui. Foi muito prazer, foi muito gostoso ter você comigo aqui. Valeu. Oi, pessoal, a gente chega aqui ao último episódio da temporada 2025. Ano que vem tem mais Antes Tech do que nunca, quadro Liderança Sem Filtro e muita história para você se inspirar e entender como cada vez mais as tecnologias impactam os negócios. É isso aí, bom final de ano e até a próxima!